professor Lealdo, por gentileza. Eu achei extremamente bem didática, inclusive, a questão do irmão Felipe, quando ele disse, se eu tenho, né, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, etc., e a Madre Teresa de Calcutá, ainda que eu não seja católico, porque a Madre Teresa é católica, ainda que eu não seja católico, ainda que os irmãos aqui não sejam católicos, quando você olha, você diz, lógico que nós vamos escolher isso daqui. Eu não vou esperar, né, ter um outro candidato, uma outra candidata que seja da minha igreja, da minha denominação, para poder votar. Isso acho que é incabível, né? Nós temos que ir para mais perto daquilo que nós entendemos. Agora, o que acontece, irmãos, é o seguinte: todo Estado totalitário ele necessita do culto a um chefe, a um homem, a uma pessoa. E essa idolatria, ela é em todos os estados totalitários, todos. Você vai, desde a Coreia do Norte, Cuba, China e a própria Rússia, eu vi muito isso dali, né? Você tem um culto à personalidade, ok? Você vai lá na Rússia, ainda você vê muitos lugares com as estátuas de Lenin, por exemplo, herança da época da União Soviética, né? O Lenin tem um mausoléu dele na Praça Vermelha, certo? Onde o corpo dele ainda está lá sendo exposto. E quando o Lenin morreu, Stalin disse o seguinte: nós precisamos de um Deus. Okay? E esse Deus precisa estar sepultado e as pessoas precisam ver esse Deus. Por isso que o Lenin está lá até hoje. Se você for lá na Praça Vermelha, você vai ver o Lenin lá. Okay? Vai ser difícil de ver porque tem muita gente que quer ver. Mas enfim, você ainda pode ter isso. O que é isso? O culto à personalidade. Geralmente estados totalitários são assim. Você vai ver que um candidato tem muito isso daí e o outro, não que não se faça propagandas muito sobre ele, mas vocês percebem que ele não é a pessoa que está sempre puxando e dizendo eu sou o Messias. Okay? Ele está dizendo eu estou aqui, eu tenho uma missão dada por Deus e ele está acreditando nisso. E eu até acredito que realmente ele tenha isso no coração dele, mas ele nunca se coloca como Messias. Porque as pessoas começam a fazer uma certa idolatria, ou colocar ele mais num pedestal. O ser humano é assim, né? A gente sabe que, infelizmente, nós somos tendentes a uma idolatria, seja de que for. Né? Não só de pessoas, como de animais, de árvores, enfim, nós somos idólatras como raça humana. Mas não que ele, assim, o queira, esse candidato. Só que tem uma coisa, nós temos que entender o fenômeno, né? Nós viemos de uma safra aí de políticos desde da redemocratização do Brasil, onde praticamente nós não tínhamos figuras, né, exponentes. Aí surge um candidato, que é o Bolsonaro, que rompe com todo um esquema entre essa esquerda e direita, né, e ele tem uma nova proposta. Logicamente as pessoas vão ver nele, né, um líder. E eu quero dizer uma coisa para vocês: Israel teve Davi. Okay? Israel teve um Davi. Davi teve defeitos? Teve defeitos. Fez coisa errada, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim ele não era um sacerdote ou ele era um profeta, ele era um político. Okay? Então eu acredito que Deus também age através de homens como Davi, como outros reis, como Josias, como Ezequias, etc. Okay? Então nós temos que entender o seguinte: são pessoas. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja o governador aí do estado que você está, enfim, são pessoas. Eu tenho que olhar de novo o que ele me representa. Eu não tenho que idolatrar, eu não tenho que, sabe, colocar, né, uma estátua dele dentro da minha casa, nada disso, ok? Mas eu tenho que entender que eu vou compactuar mais com uma visão de mundo e não com outra. Essa é a questão. Eu acho que muitas vezes, tem muitos cristãos que estão falando da questão da idolatria. Não, é uma questão de uma pessoa que está se ressaltando cada vez mais. Vou dizer uma coisa para vocês: eu não conheço hoje um político no mundo que tenha tanto apoio popular como um determinado candidato que nós temos no Brasil. Isso quer dizer que as pessoas estão idolatrando, estão se dobrando, se ajoelhando? Eu não vejo isso. Eu vejo em estados totalitários pessoas sendo obrigadas a até ajoelhar diante da estátua, né, de 20 metros na capital do país mais subdesenvolvido que existe talvez no mundo hoje, em termos de estrutura. Okay? Então, eu não vejo que eles estão impondo essa idolatria. Às vezes as pessoas vão para isso daí. Mas o problema é quando um dia um determinado grupo vai exigir a idolatria a um certo líder, como acontece em estados totalitários. Esse, para mim, é o perigo. Não é nem tanto o que nós estamos vendo aí, eu acho que não é normal, mas eu posso entender que as pessoas têm no candidato 22 lá um pouquinho mais de simpatia do que com o outro. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Acho um perigo, sim, idolatria, porque idolatria, seja lá a estátua de Nabucodonosor, ou seja o que for, Deus não aceita. Mas não quer dizer que eu não possa, né, me dar bem com as ideias de A, B ou C. Eu posso compactuar e dizer, cara, esse cara me representa. É por isso que nós estamos votando nele, gente. Para ser presidente do país. Ele tem que representar o nosso país, tem que me representar lá. Essa é a minha opinião. Não sei o que os colegas aqui acham dessa situação.